Peraí. Vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Jogue duro, aproveite o corte. Como é que tá hoje essa questão, por exemplo? Você já falou aí que tem sido aplicados danos morais. Agora, o banco, eu não estou falando nem da questão administrativa, que eu já entendi que tem alguns que estão resolvendo isso administrativamente. Mas vamos supor que, sei lá, o banco não quis resolver administrativamente, ou eu também não quero resolver administrativamente. Eu quero pleitear algo a mais, já que o cara vem tirando isso aí, a instituição vem tirando isso de mim aí há anos, eu não sabia, me senti lesado. Como é que vem sendo a aceitação do juizado hoje do consumidor? Massivamente vem concedendo dano moral, o banco é obrigado a restituir tudo que ele retirou. Como é que está essa situação hoje? Vai depender muito da questão. Pode ser que a justiça ela entenda que o cliente ele não queria contratar o RMC, ele queria contratar um empréstimo consignado. Então, o que é que acontece? Ele automaticamente vai reverter aquele RMC em consignado comum, padrão, né? Aqueles 35%. E aí tem um detalhe, se por acaso o cliente já tiver com a margem já comprometida, então automaticamente ele vai ter direito à restituição daquele valor que foi pego, né? Por quê? Porque foi algo que decorreu de uma fraude, algo que decorreu de uma infração a princípios, por exemplo, do direito do consumidor, entendeu? Então, nesse sentido e por essa razão, aí automaticamente a posição atualmente, né, do judiciário tem sido favorável aos clientes, né, aos consumidores, de modo geral, entendeu? Muito em razão, infelizmente, dessa realidade que a gente tem hoje, tanto do RMC quanto da RCC também. Eu falo assim também, né? Tem esses contratos eletrônicos, eu não sei como é que tá o entendimento também nesse sentido, porque, você vê, eu analiso na minha aqui, humilde ignorância aqui, é complicado você também responsabilizar clientes, ainda mais a maioria deles idosos, por contratos feitos eletronicamente, né? Não, e aí vai justificar que o cara, não, mas você aceitou ali e aqui, sendo que o cara mal consegue, de repente, discernir, receber um documento desse no celular, olhar, tal, dizer não, contrapor. Falar que tem muitos não, acredito que 100% desses contratos são aqueles que já vêm prontos, os que são denominados como contratos por adesão, né? Então, como é que um negócio desse pode ser analisado? Não, o fato em si do contrato por adesão, não, a princípio isso não é um problema, né? Vai depender muito das cláusulas e tudo mais. A grande questão é o seguinte, você falou aí da preocupação hoje das pessoas assinarem eletronicamente. Eu te digo que, de uma forma até impressionante, essas pessoas têm tido até muito mais facilidade em fazer esse tipo de assinatura eletrônica do que, por exemplo, mexer com o banco. Ir no caixa eletrônico e fazer uma operação financeira. Uma operação simples, um depósito, uma transferência. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que está dizendo, faça isso, faça aquilo. Não, agora a senhora faz isso aqui, agora faz aquilo ali. Então, ele tem uma assistência, por interesse, óbvio, né? Sim. Ele tem uma assistência ali full time, né? Em tempo real. Não pode nem ser considerado, né, assistência, mas eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Exatamente. Entendi. Então, assim, eles até que não têm dificuldade. Qual é a grande questão nesses casos de contrato eletrônico? O que a gente vê muitas vezes contrato que não é assinado pelo cliente, né? Quando a gente vai ver, sequer tem casos, e aí é o mais grave de todos, eu entendo, né? Tem casos que sequer tem contrato prévio. Pô, tem esses também? Sim. Sem contrato? Sim, o cara faz ali, aí é decorrente de fraude, evidentemente, sim, né? E aí ele vai e simula depois o contrato. E aí como é que você... Sério isso? Por isso que há hoje uma figura da perícia em contratos bancários que está crescendo bastante. Pô, você já viu um contrato desse assim? O cara nunca assinou e mandaram lá? Não, porque, por exemplo, aqui, o que é que eu vi? E tal. O que é que eu vi? O banco alega isso. Nunca peguei um caso desse, mas assim, em estudos eu já verifiquei. O banco alega, né? Foi assinado. Quando você vai verificar, porque o que acontece? Contratos eletrônicos, eles devem trazer a localização por GPS em que a pessoa estava quando assinou, né? Sim. Ele deve trazer ali também o certificado, se foi utilizado o certificado ou não. Enfim, ele deve trazer as situações, os requisitos. Não é o mel. Isso.
tem requisitos objetivos. E aí, às vezes, quando você pega aquela localização do GPS, é uma localidade que não tem absolutamente nada a ver com o local que o cliente mora. Às vezes é um local que ele nunca foi. Então você vê que aquilo dali não foi feito por ele, né? E quando eu digo que não tem contrato, é porque, para mim, quando alguém assina por você, se passando por você, isso não é contrato. Né? Não está firmado. Exatamente. Então, é um caso que eu acho absurdo. É grave demais. É grave demais alguém se passar por você. Isso é crime. Isso é crime. Né? Então, assim, é absurdo que você possa ter situações, e infelizmente tem, né? Situações em que você sequer faz a contratação e aí quando você descobre, está lá, descontando do seu contra-cheque, né? Não, doideira. Isso, só de imaginar um negócio desse tipo, de não ter o contrato e, pô, numa disputa judicial, alguém arrumar um contrato para jogar lá, tipo, numa contestação, para mim Isso daí que você falou me fez lembrar o seguinte, tem uma colega advogada, ela até dá cursos também na internet aí, que ela falou o seguinte, ela tem, e aí é uma dica, tá? Você que é advogado aí do outro lado, ela pega, quando ela vai juntar o contrato, ou melhor, quando ela vai juntar o documento de identidade do cliente no processo, ela tira a cópia com clipe, né? Em posições aleatórias no papel. E aí ela junta no processo. E ela já pegou casos, relato dela, ela já pegou casos em que essa mesma identidade foi utilizada para subsidiar um contrato que foi juntado pelo banco na contestação. A cópia que ela tirou. Dizendo que tinha sido contratado. Quando isso é claramente uma fraude. Eu quero imaginar que foi alguém desavisado, sei lá, eu não vou nem falar. Você tá sendo bonzinho. É absurdo, é absurdo. Desavisado é absurdo, é completamente absurdo, porque isso daí foi feito por um escritório, provavelmente, né, de advocacia. Foi na contestação. Então, assim, quem é que fez isso? Quem é que teve acesso ao processo para montar um contrato fraudulento desse? Né? É absurdo que a gente tenha situações como essas, que próprios profissionais, né, ligados ao direito possam fazer algo nesse sentido. Né? Infelizmente, quando a gente trata de direito bancário, infelizmente a gente se depara muitas vezes com esse tipo de situação. Que acha que ninguém vai ver, que acha que não vai dar em nada.